Olá ninjas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje a gente vai seguir falando sobre Borutinho e dessa vez a gente já vai falar sobre o episódio da semana e também sobre todos os acontecimentos que estão cercando. Graças a esse episódio vimos que Boruto descobriu finalmente o segredo de Sasuke, e não só isso, a gente também vai ver um pouquinho sobre o grande Sennin Jiraiya. Eu tenho certeza que agora ele vai ser de extrema importância e a gente vai ver o nosso grande Sennin lutando. Hoje eu conto com você pra deixar o seu gostei aí embaixo e pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, confere aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, mais uma vez a gente tem um episódio incrível de Boruto, onde a gente tá naquela série de viagem no tempo, onde ele está vivendo no passado junto com seu próprio pai Naruto. Hoje a gente viu um pouquinho mais de conversas dos dois e também vimos a relação deles crescendo, a amizade deles ficando cada vez maior. Agora o Borutinho e o Narutinho já estão tratando um ao outro, enquanto isso o Boruto acaba falando de coisas do futuro sem querer. Ele acaba apresentando pro seu pai dois tipos de lamen diferentes, por esse motivo ele precisa mostrar como seria pelo menos um deles, então ele faz lá pro Narutinho, que fica bem impressionado. Enquanto isso, o Naruto pergunta ao Boruto um pouco mais sobre ele, quanto tempo ele vai ficar na vila e tudo mais, e pergunta também sobre o Sasuke, que tá desaparecido por ali. O Borutinho disse que ele precisava resolver algumas coisas na vila e por esse motivo deve estar andando por aí. É aí que surge também outra dúvida, onde é que tá o Jiraiya? Afinal, esse ninja deveria estar ajudando a cuidar desses dois, mas ele simplesmente sumiu. E olha, pelo jeito que tudo tá rolando, eu tenho quase certeza que ele vai ser de extrema importância na batalha que está por vir. E logo logo eu vou falar sobre isso pra vocês daqui a pouco ainda nesse vídeo. Seguindo com o vídeo, então, pessoal, eles decidem passear, dar uma volta por Konoha. E aí, nesse momento, algumas coisas bem legais acontecem por ali. A primeira coisa é que eles batem de frente com Konohamaru. Aquele garotinho chega ali pra mostrar o seu novo jutsu. Ele tinha dominado sua técnica de transformação e agora dizia ter superado o seu mestre Naruto. Ele então se transforma e o Narutinho diz que ainda falta muita coisa pra ele. Então decide mostrar como se transformar de verdade. O ninja número 1, imperativo e cabeça oca, então se transforma e bem, o Konohamaru fica bem impressionado com aquilo. Enquanto isso, o Boruto não entendia o que estava acontecendo. Por que aqueles dois bobos estavam fazendo isso? E o Narutinho então diz que a sua transformação obviamente é bem melhor, e até mesmo o Borutinho, que tinha acabado de se transformar, já fazia isso melhor que o Konohamaru. E o Borutinho então diz que tem que concordar, a dele era bem melhor. E então quando o Konohamaru pede pra ver, o Borutinho tava prestes a se transformar até que bem. Do nada a Sakura chega correndo ali completamente furiosa, perguntando ao Naruto o que ele tava fazendo. Ela obviamente não fica só na pergunta, ela já chega voando, dando um socão no Naruto, derrubando ele no chão e depois disso batendo ele cada vez mais, enquanto o Borutinho só fica ali assustado, temendo a Sakura, dizendo que ela era assustadora. Nesse meio tempo, quem chegou pra impedir tudo aquilo foi alguém que deixou o pequeno Boruto extremamente emocionado. Aquela era Hinata, que chegou toda tímida e envergonhada, pedindo pra Sakura parar de bater no Naruto. Então, enquanto conversava com eles, ela tava completamente tímida, vermelha de vergonha. Enquanto isso, o Borutinho tava com vergonha também. Isso porque ele tava vendo seus pais ali. Mesmo assim, esse encontro do Boruto com a mãe dele no passado foi bem bonito e ainda conseguiu ficar ainda melhor. Isso porque logo em seguida o Neji também apareceu ali. Quando ele viu seu tio, ele já ficou bem impressionado, afinal todo mundo tava esperando por isso, todo mundo tava teorizando que talvez ele pudesse encontrar com o Neji. Pois como a gente sabe, esse lendário ninja acabou morrendo, sendo o único dos 11 de Konoha que perdeu sua vida, isso pra salvar o Naruto durante a grande guerra ninja. Nesse momento, então, pela primeira vez ele estava vendo pessoalmente o seu tio. Eu só acho que eles deveriam trabalhar mais nesse momento, deixar tudo ainda mais emocionante, apesar que ia ser bem difícil, afinal o Neji é bem sério. Logo depois disso, então, ele se depara com o Rock Lee, que era igual. Ele não mudou nadinha. E obviamente olhando pra ele, ele basicamente vê também um Metal Lee, que era idêntico ao seu pai. E é aí que a gente segue com uma informação de Neji, uma missão. Ele tava procurando o máximo de genins disponíveis à ordem da Tsunade, isso pra fazer uma missão pra ela, uma missão que todo mundo iria descobrir depois qual seria, eles teriam que ir pra um local específico e pronto. E é então que o Naruto e o Boruto saem andando, eles vão em direção a essa missão e bem, o Boruto fica com uma preguiça e diz que seria muito mais fácil andar pela vila se tivesse o trem andando por ali. Nesse momento então ele acaba esbarrando com um cara chamado Kiminarimon, que fica bem confuso com essa informação de trem, com esse desejo do garoto. Como assim? Um transporte gigante pra atravessar toda a vila? De onde ele tirou esse tipo de coisa? Só que mexeu com a cabeça de Kiminarimon, que na época era um ninja. E por que eu digo na época? Porque no futuro ele vai criar aqueles trens. O que o Naruto disse realmente ficou na sua mente e ele então criou. Pra quem não sabe, este nome, na verdade, Kiminarimon é o sobrenome daquele ninja. Ele é o pai do Denki, o criador dos trens. Então sim, o Borutinho já começou a mexer com o passado e agora ele tem um pouco de crédito no que tá acontecendo no futuro, nas tecnologias do futuro também. Isso foi uma coisa muito legal da gente ver, foi uma coisinha que ficou ali discreta, não atrapalhou em nada e sério, foi uma ótima referência. Nesse meio tempo, o Boruto e o Naruto continuam andando pela vila e o Boruto faz algumas perguntas ao Naruto. Por exemplo, por que o rosto da Tsunade ainda não tava no monumento dos Hokages? E a resposta era simples, porque ela tinha acabado de se tornar Hokage ali. Outra pergunta que ele fazia com frequência era sobre o Sasuke, mas sem dizer o nome do ninja. O Boruto dizia que queria conhecer o outro membro do time do Naruto, já que ele já tinha conhecido a Sakura, mas o Naruto então diz que este outro membro, bem, ele não tá na vila no momento. Narutinho dizia que na verdade não sabia nem mesmo quando ele
ia voltar, mas ele tinha certeza de que ia trazê-lo de volta. É então que eles finalmente chegam naquela missão, que era num banho público. Basicamente eles estavam ali pra limpar aquele lugar, que na verdade estariam limpando a bagunça do Jiraiya. A Tsunade, como modo de se desculpar, como um jeito de pedir desculpa pelo que o Jiraiya tinha feito, ela diz que vai limpar todo aquele lugar e manda seus ninjas pra isso. Então obviamente a gente tem mais algumas apresentações, o Shino apareceu por ali, o Shikamaru, a Ino, também temos o Choji, o Akamaru e o Kiba. O Boruto conheceu todos aqueles ninjas e enquanto eles falavam sobre o Naruto, ele acabou deixando algo escapar. Isso era o esperado do futuro Hokage. E todo mundo ficou um pouco confuso ali, o Kiba disse que lógico que o Naruto não vai ser Hokage, quem vai ser sou eu. Ok, acredite nisso. Pra sempre. Mas pessoal, então a gente vai seguir com esse banho público, mas primeiro a gente tem uma cena bem legal. Foi dividido o lado que os garotos e as garotas limpavam, só que antes de sair a Hinata começa a conversar com o Boruto, dizer que ele era muito parecido com o Naruto, e ela diz isso numa tranquilidade tremenda, enquanto o Boruto começa a gritar desesperado dizendo que não. As outras garotas então, a Sakura e a Ino, notam que a Hinata falou bem de boa, ela não ficou tímida falando com o Boruto, ela ficou bem tranquila, diferente quando fala com qualquer outra pessoa. Ainda mais quando é alguém bem desconhecido, mas a Hinata então diz que se sentiu por algum motivo bem confortável ao falar com ele. Então a gente viu essa cena que foi bem rápida e ficou bem bonita, então se dividiram pra limpar tudo. A gente já viu o Naruto usando o Kagebushin e ele ia começar bem tranquilo, ele conseguiria limpar aquilo bem rápido, ele tava bem empolgado, até aí tudo bem. Acontece que o Kiba não queria ficar pra trás e foi aí que a bagunça começou. Obviamente aquilo não daria certo, os caras estavam tacando espuma em tudo aleatoriamente, os caras estavam usando as técnicas de combate pra limpar aquele lugar. Então a gente viu que chegou no ponto que eles até desistiram de limpar e começaram a brincar por ali. O Naruto pegou uma mangueira e começou a molhar todo mundo, dizendo que aquele era o seu jutsu estilo água, até que chegou no Borutinho e ele conseguiu desviar. Nesse meio tempo o laço de todos esses ninjas aumentou ainda mais, e a gente vê então o Boruto conversando com todos eles, e ele pergunta novamente o que tá acontecendo na vila atualmente. E é então que eles, ao verem as habilidades do Boruto, começam a perguntar se ele não quer ficar na vila e virar um ninja ali. Boruto então pergunta o porquê disso, e eles então explicam. Um ninja muito recentemente acabou fugindo, eles perderam alguém, ele foi um desertor. Essa pessoa havia traído Konoha, traído todos os seus amigos e indo embora dali. E nesse instante então, vendo a reação de Naruto e Sakura, todo mundo para de falar sobre isso. E foi aí que a ficha caiu. Boruto descobriu o segredo de Sasuke. Nesse instante então, o Boruto vai diretamente conversar com seu sensei. Ele pergunta o que estava acontecendo ali, se aquilo era verdade, se foi Sasuke que traiu Konoha. E o Sasuke então se recusa a falar sobre isso. Foi uma coisa do passado e esse passado não vai mudar. Não adiantava o Boruto perguntar sobre isso, o que foi feito foi feito. Ele sentiu que foi necessário na época e acabou fazendo. Por mais que se arrependa disso, o passado não vai ser mudado. E o Boruto então diz que entende. Ele diz que sabe que foi essas escolhas que fizeram o Sasuke ser quem ele é hoje. Mas ele só queria entender um pouco mais sobre o que havia acontecido ali. Só que o Sasuke se recusa a contar. É então que a gente vai pro dia seguinte, onde temos mais um encontro do Boruto e do Sasuke, só que dessa vez com o Narutinho junto. O Narutinho pergunta onde aquele cara se meteu, por que ele sumiu assim do nada? Ele precisava tomar conta dos dois e não só do Borutinho, e também se pergunta muito do seu sensei. Aquele lugar que eles estavam, bem, era um lugar marcado pro Jiraiya treinar, mas o Jiraiya não tava ali. A única pessoa que apareceu em sua frente foi Urashiki Otsutsuki. Aquele vilão finalmente chegou ali, e ele tava pronto pra aquele combate. Nesse momento então o episódio chega ao fim e a gente começa a ver então o preview do próximo episódio, o episódio O Poder da Kurama, que eu já tinha comentado com vocês alguns vídeos atrás. Dessa vez a gente vai saber um pouco mais sobre o que vai acontecer. A gente já começa com Boruto, com Sasuke, com todo mundo ali completamente chocados por aquele Otsutsuki já ter chegado ali. E o Urashiki então já chega dizendo que queria conhecer aquele garoto, o pequeno Uzumaki Naruto. O que deixa aquele menino completamente chocado, como aquele homem desconhecido já o conhecia, já sabia quem ele era. Sasuke então já puxa sua espada e ele se prepara pra lutar, dizendo que o Naruto era bem famoso, então por isso ele obviamente era conhecido. Naquele momento então, Boruto e Naruto continuavam assustados e chocados também, enquanto isso Urashiki dizia que tava ali pra levar o poder da Nove Caudas, ele queria Kyuubi, deixando o Naruto mais chocado ainda e o Borutinho também. Depois disso então, naquele preview a gente também já consegue ver ele usando aquela vara de pesca, aquele poder de roubar chakra no Naruto. Ele então, após isso, no frame seguinte já parece estar levando o Naruto, mas aparentemente aquele não é o Naruto, algo estranho tá acontecendo ali, tudo dá a entender que ele foi enganado. Isso porque foi dito que alguém distrairia o Urashiki enquanto o Naruto ficaria na mão do Boruto. Depois disso então a gente já vai pra um local completamente diferente, uma caverna, provavelmente eles estão caçando o Urashiki. E a gente vê o Sasuke lutando, enfrentando aquele vilão, mas a gente também vê o Jiraiya por ali. Sim, como eu disse, ele ia ser de extrema importância, assim como ele foi como o Akatsuki que invadiu Konoha, ele está sempre ali pra proteger o Narutinho, e ele obviamente sentiria que algo errado tava acontecendo. Provavelmente ele, que é um gênio, já tinha estranhado a chegada daqueles dois ninjas misteriosos por ali. E então sozinho o Jiraiya já tava fazendo essas pesquisas, tentando entender um pouco mais do que tava acontecendo, e ele então talvez já tenha até mesmo encontrado o Urashiki antes do Sasuke. Provavelmente ele já tava ali e por isso ele não apareceu naquela área de teste. Ele tava esperando pra ver o que aconteceria pra depois
depois salvar o seu discípulo. É então que a gente vai ver o Jiraiya e o Sasuke lutando juntos pela primeira vez, e também veremos algo que não vimos há muito tempo, o Naruto sendo preenchido pelo chakra da Kurama, provavelmente perdendo seu controle. Ele provavelmente vai ativar aquele poder que a gente só viu sendo ativo no momento de raiva e também tristeza. Naruto então vai perder o seu controle, provavelmente algo assim vai acontecer, mas pelo que eu vi, o Boruto vai ser o responsável por acalmar o seu pai ainda em versão criança. Eu acho que esse episódio tem tudo pra ser incrivelmente épico, assim como essa saga inteira tá sendo. Tá sendo muito legal de assistir e relembrar muita coisa que aconteceu. Mas eu quero saber a opinião e teorias de vocês pro próximo episódio e também o que acharam desse episódio da semana, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!